A lâmpada lançava um círculo amarelado de luz sobre a mesa de madeira gasta, enquanto o resto da sala permanecia mergulhado em sombras densas e silenciosas. Do lado de fora, o deserto se estendia como um oceano imóvel sob o céu noturno, e o vento que soprava das falésias próximas ao Mar Morto trazia consigo o sussurro áspero da areia contra a pedra. O estudioso respirou fundo antes de tocar o pergaminho. Ele sabia que aquele não era apenas mais um artefato antigo. Não era somente tinta sobre couro ressecado pelo tempo. Era uma ponte, uma ligação viva com uma comunidade que existira há mais de 2000 anos, isolada do mundo, esperando pelo fim de todas as coisas. Os manuscritos, encontrados nas cavernas de Qumran, haviam sido escritos por um grupo que acreditava viver nos últimos dias da humanidade. Uma seita que abandonara cidades e templos para viver no deserto, dedicando suas vidas à purificação espiritual e à preparação para uma guerra final entre a luz e as trevas. Seus dedos passaram cuidadosamente sobre as marcas escuras que formavam antigas letras hebraicas. Ali estavam cópias de textos que fariam parte do que hoje conhecemos como Bíblia Hebraica, salmos, leis, profecias. Mas também havia algo mais. Algo que não deveria existir. Textos que falavam de batalhas celestiais, de anjos que caminhariam entre homens, de um tempo em que o próprio céu se rasgaria para julgar os vivos e os mortos. Ele começou a traduzir lentamente, murmurando cada palavra como se tivesse medo de pronunciá-las em voz alta. E quando o tempo da impiedade atingir sua plenitude, levantar-se-ão os filhos da luz. A frase parecia vibrar no ar. O estudioso parou por um instante, olhando ao redor da sala vazia. O silêncio era absoluto, mas não tranquilo. Havia uma pressão invisível ali, como se as próprias paredes guardassem memórias que não desejavam ser despertadas. Continuou. Os textos descreviam uma guerra inevitável entre dois exércitos, os filhos da luz e os filhos das trevas. Não era uma metáfora, não era poesia religiosa. Era estratégia, formação de batalha, hierarquias espirituais, trombetas que deveriam soar em momentos específicos do confronto final. Era como se aqueles homens não estivessem escrevendo sobre fé, mas sobre um plano. O pergaminho seguinte mencionava um mestre da justiça. Um líder misterioso que guiaria os escolhidos durante os dias finais. Um homem perseguido, rejeitado, mas destinado a preparar o caminho para a redenção do mundo. O estudioso sentiu o coração acelerar. A tinta naquele fragmento estava surpreendentemente bem preservada. As linhas eram firmes, quase urgentes, como se o escriba soubesse que o tempo estava acabando enquanto escrevia. Do lado de fora, o vento aumentou. A madeira da estrutura rangeu levemente, e por um momento ele teve a estranha sensação de que não estava sozinho. Como se alguém estivesse parado logo atrás dele, observando cada palavra que surgia sob sua tradução. Virou-se rapidamente. Nada. Apenas o eco do próprio movimento. Ele voltou ao trabalho, tentando ignorar a inquietação crescente. Outro texto falava de calendários secretos, sistemas de tempo que divergiam dos usados em Jerusalém. Datas que marcavam eventos futuros, alinhamentos celestiais e o início de uma era de julgamento. Uma passagem chamou sua atenção. E no fim dos ciclos, quando as estrelas se moverem contra sua ordem, os portões da verdade serão abertos. Ele leu novamente. E novamente. Algo naquele trecho parecia recente. Não como uma profecia distante, mas como uma contagem regressiva. O estudioso começou a comparar símbolos, anotando padrões que surgiam repetidamente entre diferentes manuscritos. Números que apareciam em intervalos específicos. Referências a luas, equinócios, constelações. Uma estrutura. Um cálculo. Não era apenas teologia. Era cronologia. Seus olhos correram pelas notas feitas ao longo dos meses de pesquisa. Datas antigas começaram a se alinhar com eventos históricos, guerras, quedas de impérios, eclipses registrados por outras civilizações. Coincidência? Talvez. Mas então ele encontrou algo que o fez prender a respiração, uma data que ainda não havia chegado. O vento cessou abruptamente, como se o deserto inteiro tivesse decidido escutar.
O silêncio que se seguiu foi tão completo que ele podia ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos. O estudioso olhou mais uma vez para o pergaminho, para as palavras que haviam atravessado 2 milênios para chegar até ele. E pela primeira vez desde que iniciara aquela pesquisa, teve medo de que os autores daqueles textos não estivessem tentando preservar o passado, mas avisar o futuro.